O problema é que quando nós não estamos dispostos a ouvir o barulho da cidade, ouvir as vozes da cidade, nós não nos preocupamos com o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão ouvindo, nem há uma preocupação em cuidar delas. A gente está preocupado em olhar para o umbigo e fazer a igrejinha com um castelo de Lego, né? Que a gente constrói. Ai, que bonitinho, do jeito que... É legal? Pode até ser, mas igreja é chamada para fora. Então a gente tem que ter a sensibilidade de discernir a voz do mundo e como o evangelho vai responder ao anseio das pessoas que estão ao nosso redor. Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto. Hoje a gente está começando uma nova série aqui no Vitral, que a gente quer falar sobre igreja na cidade, como que a igreja dialoga com a cidade, com o contexto que ela está inserida, seja um contexto maior de Brasil, Minas Gerais, no nosso caso, e Belo Horizonte, mas também o contexto mais imediato, ali, a rua onde a igreja está, o bairro onde ela está e onde os membros vivem, como que a igreja está dialogando com tudo isso e como que ela pode ser mais relevante. Essa vai ser uma série de alguns episódios, então a gente deve lançar um por mês. Este é o primeiro. Hoje mesmo a gente já está gravando o próximo, então para a comunidade Vitralistas o episódio já sai antecipadamente. Se você não sabe o que é a comunidade Vitralistas, aqui embaixo tem um link chamado Seja Membro. Quando você clica lá, aparece um videozinho de 2 minutos em que a gente explica sobre a comunidade, por que fazer parte, como você pode participar. E você, pelo próprio YouTube, você pode ser um membro do canal e ter acesso a esses materiais que a gente libera antecipadamente e alguns materiais exclusivos. E hoje, para falar sobre esse tema, a gente quer introduzir falando sobre plantação de igrejas. Eu chamei o pastor Arthur. Qual que é o seu sobrenome, mano? Arthur Nascimento. Arthur Nascimento. Já se presente aí e fala da Refúgio também. Bom, prazer aí, pessoal do Vitral, os vitralistas, né? É um prazer estar com você, Madison. Pena que o Bruno pode estar, né? Meu amigo de juventude. Bom, eu sou pastor auxiliar da 4ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e sou o pastor responsável pela nossa congregação, a plantação, né? Que é a Igreja Presbiteriana Refúgio, que fica ali no bairro Santa Teresa. Eu sou casado com a Keila, sou pai da Helena e da Sofia, que vai chegar agora em agosto. Tá quase lá, quase lá. E a gente está num processo de plantar uma igreja ali no bairro Santa Teresa, né? Um bairro que não tinha a presença tão forte de igrejas, não tinha uma igreja presbiteriana, e nós encontramos um caminho e conseguimos lá um espaço onde nós estamos plantando a igreja, né? Desde o início tem sido assim, um processo extremamente prazeroso, até mesmo um processo que tem curado o meu coração, o coração de quem está, então tem sido muito gostoso. Tem quanto tempo a plantação? Fez 2 anos. A gente começou oficialmente dia 28 de abril de 24, a gente tem 25, né? Então de 23. Mas assim, a gente tinha Deixa eu voltar um pouco antes, né? Um dia o Daniel foi na igreja onde eu era licenciado. Para quem não é presbiteriano, depois que você forma no seminário, você tem um processo antes de ser ordenado, que é a licenciatura. Que é um limbo. É um limbo, é basicamente isso. E eu estava nesse limbo de licenciado e o Daniel foi visitar a igreja que eu servia naquela época, né? O Daniel estava em transição e o Daniel era um conhecido, um amigo de longa data, né? Já veio aqui no Vitral, inclusive. Isso, ele esteve aqui. Daniel Câmara. E aí a gente saiu para conversar e a gente começou a chorar as pitangas, né? Porque tanto ele quanto eu passamos por experiências dentro da igreja que foram, assim, profundamente dolorosas. Né? No meu caso, não a igreja que eu estava ali, mas antes dessa igreja, a gente viveu eu e minha esposa, né, passamos por um processo muito doloroso. O pastor teve problemas, né, morais, a igreja acabou acabando, né, mesmo que se uniu com uma outra, assim, o que era, acabou. Então foi um processo com muitas dores, né? Hoje a gente vê muita gente falando de igreja abusiva, igreja top, né? Então pra gente foi assim, muito, muito punk. Então a gente carregava algumas dores que Deus vinha tratando ao longo do tempo, ainda está tratando. E aí Daniel também tinha essas questões. E aí conversa vai, conversa vem, ele falou, poxa, você nunca pensou em plantar uma igreja não? E
Cara, eu não tinha nem ideia de plantar. Minha ideia era ser o pastor auxiliar do pastor que eu trabalhava. Amo ele, Rondinelli, um abraço. E aí, quando ele falou sobre plantar igreja, ele falou, olha essa região aqui, Arthur. Ele mostrou Santa Teresa, assim, não tem uma igreja presbiteriana lá. Ele já morava ali na região? Não, ele mora perto, né, no Sagrada Família, que tá. do outro lado da Silviano Brandão. E você também não? Eu morava no Palmares, moro ainda, né? Tá, mesma casa. E aquilo, cara, me deixou doido. Eu nunca tinha pensado em sair para plantar igreja, e meu coração começou a ficar doido. No dia seguinte eu falei, você sabe disso da história do bairro? Ou essa região aqui dá, e comecei a mandar coisas para ele assim, desenfreado. Só que a coisa acabou não indo para frente, porque a igreja que eu servia na época, ela tinha algumas outras questões que eram mais prioritárias. Eles estavam num processo de reformar toda a igreja, até mesmo para algumas questões com a prefeitura. Não tinha condição de entrar no projeto. Então ficou meio adormecido, né? Aí passou um tempo e eu estava entrando no meu segundo ano de licenciatura, ou seja, quando vai chegando perto do terceiro ano, você vai descendo mais no limbo, né? E aí o presidente do presbitério, um querido, o Jairo Boy, chegou para mim e falou, Arthur, você nunca pensou em abrir um trabalho? Eu falei, pensei, o projetinho está pronto, mas não foi para frente por algumas questões. Começa como ponto de pregação, depois a gente vê como é que fica. E aquilo ali foi, poxa, beleza. E a gente começou, né, na garagem da casa do Daniel. Primeira reunião, o piloto, né, apresentando o projeto, foi no salão de festas da minha casa. A primeira reunião oficial Eu lembro de ver essas fotos. Principalmente pelo Instagram do Daniel. Isso, o Daniel postava tudo. E a gente foi postando até mesmo para as pessoas verem, né? E para quem tivesse com o coração quebrado como o nosso, encontrasse quase com uma caverna de Adulão. E aí... Que é o nome de outra igreja. Que é o nome de outra igreja. Do Geraldo, que já veio aqui também. GG, um doce. E aí, cara, a gente estava nesse processo, Daniel foi convidando os amigos que ele sabia que estavam quebrados, e o grupo foi tomando forma e se reunindo na casa dele, só que tinha um porém. Eu era licenciado na outra igreja. Então, domingo de manhã e à noite eu não podia estar numa reunião dessas, e sábado à noite tinha programação com os jovens. Então a gente começou a se reunir quinzenalmente aos sábados. Então pensa, uma igreja começou a funcionar aos sábados quinzenalmente. Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, numa garagem do acaso. E assim, acabou que deu certo, né? As coisas foram andando, as pessoas foram chegando, e nesse processo, a quarta igreja presbiteriana falou, nós queremos participar, nós queremos plantar essa igreja com vocês, na pessoa do pastor Cássio, que é o pastor com o qual eu trabalho hoje, né? E nisso eles me fizeram um convite para ser pastor auxiliar na quarta, e desde então eles têm sido a nossa igreja mãe, né? E aí nesse processo a gente saiu da garagem e foi para o bairro Santa Teresa, que foi assim, muito inusitado, né? O Bruno me chamou para uma reunião da Jocum. O Bruno Santana. O Bruno Santana, Brunão. E aí eu fui, né, à reunião de pastores, encontrei um pastor que hoje é pastor auxiliar junto comigo, que é o pastor Ricardo, que estava com o pastor da igreja presbiteriana Abrigo, que também está plantando uma igreja ali no Floresta. Sim, com assim, algumas ideias muito, muito semelhantes. A gente assim teve boas conversas quando se encontrou. E aí, coisa que Deus faz. Quando eu chego na Jocum, eu encontro a Wanda. E a Wanda era amiga de juventude do meu pai, que é pastor. E aí, a primeira pergunta dela, você é filha do Júnior? Como é que você virou presbiteriano? Meu pai é mais pentecostal, né? E aí, conversa vai, conversa vem, ela ficou sabendo da nossa intenção em implantar uma igreja no Santa Teresa, e a Jocum tem 2 casas no Santa Teresa, e uma delas fica nas Salinas 2157. E aí ela fez um meio de campo com os missionários lá, e a gente conseguiu alugar uma parte da casa que é onde funcionam os nossos cultos atualmente. E aí a gente foi vendo assim, Deus conduzindo cada detalhe, a gente ficava preocupado, porque a gente tem que achar um lugar, nossa, é caro demais, não sei o quê, e Deus conduziu de uma forma assim, que a gente ficou profundamente grato, e vendo mesmo a mão de Deus, sabe, cuidando de cada processo. Então plantar a igreja é um desafio, mas é uma delícia muito grande. A gente está lendo um livro no Clube do Livro do Vitral, né, que é o Cuidado Cultural, do Makoto.
e ele fala de cuidar da cultura como quem cuida de um jardim. Aham. E uma plantação de igreja é um pouco isso, né? Como se você estivesse cuidando de um jardim ali. E é muito interessante porque assim, o nosso contexto na Refúgio ele é bem diferente de uma igreja presbiteriana comum. Eu, assim, geralmente, por exemplo, eu vim de uma igreja presbiteriana que jovens eram a minoria completa. A gente tinha poucos jovens, eu trabalhava diretamente com eles e a maior parte eram pessoas mais velhas, né, da terceira idade. E na Refúgio a gente tem um problema oposto. A gente tem muito jovem e tá orando para Deus mandar os anciãos. E aprender a plantar uma igreja com pessoas muito jovens é muito interessante, embora seja muito desafiador, porque a maioria não estava acostumado a, a fazer parte de todos os processos de uma igreja, porque geralmente ia com os pais, frequentava mais um culto de sábado à noite, e ver o pessoal se engajando em cada processo é uma coisa assim, poxa, é muito bonito de ver. Né? Então, pessoa que fica responsável por fazer o café, por estar na hospitalidade, por ajeitar a igreja, sabe? E coisas que em uma igreja grande talvez eles não teriam a possibilidade de participar. Então, plantar a igreja tem as suas dificuldades, mas é bem divertido. Massa. Você já tinha falado no início desse processo de decidir ir para o Santa Teresa. Mas por que o Santa Teresa? De tantos bairros em Belo Horizonte, qual que é a característica do Santa Teresa que vocês decidiram? Cara, a gente precisa de uma igreja ali. Não era só porque não tinha igreja tão forte ali. A gente foi estudando o bairro e a gente percebeu que o Santa Teresa era uma oportunidade missionária muito grande. Assim, Belo Horizonte é uma oportunidade missionária muito grande. Existem muitos bairros que não têm presença de igreja, mas quando a gente olhou Santa Teresa, várias coisas chamaram a nossa atenção. É um bairro muito plural. Por exemplo, você tem uma diversidade religiosa, você tem a presença muito forte do catolicismo, mas você também tem uma presença muito forte de religiões de matriz africana. Você tem uma presença de pessoas muito de uma fase da terceira idade, mas você tem uma presença de uma juventude muito grande, cara. Tem um público muito grande de estudantes que saem do Santa Teresa, trabalham no centro, estudam na região, e uma grande área do público LGBT, do pessoal que faz as batalhas de rap. E o Santa Teresa respira cultura, cara. Sim, e lá nasceu o Clube da Esquina. O Clube da Esquina. Então, assim, a gente foi vendo esses elementos e, poxa, tem espaço para uma igreja que possa ser uma luz nesse bairro, que possa responder aos anseios das pessoas que vivem ali, que buscam, assim, despejar ou alcançar as suas satisfações, as suas esperanças ali naquele bairro. E a gente crê, né, que a Refúgio pode ser uma resposta dessas pessoas que estão procurando encontrar paz em várias coisas, lugares, situações. Nós podemos trazer o evangelho para essas pessoas, contextualizando a mensagem do evangelho e mostrar tem um refúgio debaixo das asas do Senhor, onde você pode encontrar paz, sabe? Então, isso mexeu muito com a gente no início, ainda mexe muito com a gente. E, cara, como fazer esse processo de entender o lugar onde você está? Tanto para uma igreja nova, que vocês estavam ali fazendo um estudo de campo para plantar a igreja, quanto para uma igreja que já existe, né? Eu sou de uma igreja que tem 55 anos, que é no mesmo local. Eu acabei de mudar aqui para um prédio, tem 6 meses, né? Tem 70 apartamentos, né? É uma comunidade toda aqui, e eu preciso conhecer o contexto aqui para saber como que eu vou testemunhar de Jesus para essas pessoas. Como que a gente faz esse processo aí? Dá algumas dicas práticas. Eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Assim, uma coisa que tem me ajudado muito é o pessoal do City to City, né? Do quê? Do City to City, do Tim Keller. Ah, sim. Eu tenho feito algumas mentorias com eles lá em São Paulo e tem ajudado muito a enxergar, assim, os ídolos culturais da cidade, como o evangelho pode ser resposta para isso, a pensar na cidade como uma grande oportunidade missionária. Então, assim, como a gente fez, primeiro foi fazer uma grande pesquisa de campo, e a gente tem visto, assim,
Por exemplo, o Santa Teresa, ele é diferente do bairro onde eu moro, o Palmares. Opa, Cuidado com o microfone. Ele é diferente do Palmares. Uhum. Então, assim, tem coisas que eu posso fazer no Palmares que vão atingir esse público. E tem coisas que, se eu fizer lá no Santa Teresa, não vão atingir. Uhum. Mas a mensagem é a mesma. Então, a chave é como contextualizar a mensagem. Nós estamos na Refúgio num processo de sair para conhecer o bairro mais a fundo, para conhecer as pessoas do bairro e para começar a pregar o evangelho. E eu estou muito inspirado num colega que eu fiz lá no City to City, um pastor luterano, que ele veste lá o colarinho clerical dele, vai para a praça, põe uma mesinha, uma cadeira e fica lá. E coloca, posso orar por você. E as pessoas do bairro lá, se não me engano é Moema, se não me falha a memória, eles vão lá, chegam perto dele, quero que você ore por mim. Então eu quero muito fazer isso para a gente se apresentar mais pro bairro. A gente quer ir pro bairro para fazer, às vezes, um louvor na praça, algumas coisas assim, mas eu acho que existem respostas específicas para o Santa Teresa, ainda mais pelo seu público diverso, né? Então nós estamos nessa fase de descobrir como nós vamos conseguir atingir certos públicos do bairro e qual vai ser a melhor estratégia. E como ser conhecido assim também pelo bairro, eu já tive experiência assim de participar de impacto evangelístico de algumas igrejas em bairro. E aí eu falasse, não, eu tô com o pessoal ali dessa igreja e tal. Aí a pessoa, aonde é essa igreja? Justamente. Tem uma igreja ali nessa rua? Nunca vi. Assim, e às vezes um prédio gigantesco, com uma cruz na frente. E a pessoa mora ali há 30 anos e ela não reparou sabe que era uma igreja. Ali a igreja. Só que, e aí esse é um extremo, assim, quando a igreja é um agente invisível no local. Agora, um outro extremo é quando a igreja é um incômodo no local, e não pelo incômodo do evangelho em si, mas um incômodo assim de, aquele povo que faz barulho ali, aquele povo que suja a rua, aquele povo que trava o trânsito. Deixa tanto de carro na rua e não dá para passar. Entende? Assim, então a igreja também pode ser um incômodo que não deveria ser para o bairro. E aí, como achar o equilíbrio entre isso, né? Da igreja estar conectada com o seu espaço e de ser aquilo que em Atos é falado, que a igreja crescia, eu não lembro, na simpatia do povo? Não lembro se assim, bem esse termo assim, né? Claro que tinha toda a perseguição que eles passaram, mas as pessoas vinham de cara, esse povo realmente, a gente não tem algo... esse povo. A gente não tem nada contra eles, não tem como reclamar deles, assim, que eles estão colocando som alto, atrapalhando a gente de dormir, ou que eles estão sujando a nossa calçada, ou que estão travando o trânsito. E eles ainda estão aqui, estão nos servindo e sem pedir nada, né? Então, como achar esse equilíbrio? Eu acho que parte muito de sensibilidade. Assim, por que nós estamos plantados onde nós estamos? Primeiro, para manifestar o amor de Cristo, para servir as pessoas ao nosso redor. Então, a gente tem que procurar ter a sensibilidade de saber aonde nós estamos e até mesmo para a gente saber o que pode ser um incômodo e, assim, não falo... O evangelho muitas vezes vai ser um incômodo para muita gente, mas a gente pode ser uma presença que abençoe ao invés de ser uma presença que causa ruídos, que causa problemas. O Provérbios 11 diz algo mais ou menos dessa, eu não vou lembrar de cor, mas fala que os justos na cidade exaltam a cidade, abençoam a cidade. Então, assim, a nossa presença na cidade deve promover o evangelho, a restauração das relações entre as pessoas, deve promover a paz, deve promover um equilíbrio nas relações, na coexistência. O problema é que quando nós não estamos dispostos a ouvir o barulho da cidade, ouvir as vozes da cidade, nós não nos preocupamos com o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão ouvindo, nem há uma preocupação em cuidar delas. A gente está preocupado em olhar para o umbigo e fazer a igrejinha com um castelo de Lego, né? Que a gente constrói. Ai, que bonitinho, do jeito que... É legal? Pode até ser, mas igreja é chamada para fora. Então a gente tem que ter a sensibilidade de discernir a voz do mundo e como
o evangelho vai responder ao anseio das pessoas que estão ao nosso redor. Uhum. Você tinha usado um termo agora há pouco de identificar os ídolos culturais. Uhum. Eu queria que você falasse sobre isso também, assim. Como que eu identifico os ídolos culturais e o que são ídolos culturais? Bom, a gente pode colocar os ídolos culturais como aquilo que move a esperança de um grupo de pessoas, né? A gente pode perceber ídolos culturais muito presentes na nossa cultura. Por exemplo, a política é um ídolo cultural dentro e fora da igreja. Uhum. A sexualidade é um ídolo cultural. A liberdade, no sentido de eu quero ter asas para ser quem eu quiser, para fazer o que eu quiser e não dar satisfação para ninguém, é um tipo de ídolo, né? Uhum. Então a gente tem algumas representações claras, outras nem tanto, que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, que revelam um coração que coloca a expectativa de redenção em outras coisas que não em Deus. Uhum. E aí o nosso trabalho enquanto igreja é mostrar como esses ídolos são falsos, né? Usando a linguagem do Tim Keller, Sim, sim. e como eles não respondem o seu anseio. Eles podem trazer uma satisfação momentânea, mas no fundo, eles vão te deixar na mão. Uhum. Mas tem alguém que não deixa. Sim. E esse é quem te redime da idolatria, do poço onde você não consegue olhar para mais nada e manda luz onde há trevas, né? Uhum. Agora, um outro termo que eu gosto é dos bens culturais. Ao mesmo tempo que a gente tem que identificar os ídolos culturais, quando a gente tá, eu preciso identificar quais são os bens. Porque tem alguma coisa boa ali ao redor também, que dá para eu identificar e tanto usufruir daquilo enquanto cristão, usufruir daquele contexto, quanto ver pontes do evangelho, né? O que tem, isso aqui que vocês estão vivendo, então, isso tem muito a ver com o evangelho, com aquilo que eu creio. Deixa eu falar disso para vocês. Né? E aí, como que é esse processo de identificar os bens culturais? Ele é um processo talvez muito delicado num todo para a gente, porque nem sempre eu acho que a gente está disposto a enxergar esses bens culturais como bens. Por exemplo, o Santa Teresa, poxa, o fervor musical que tem esse bairro é uma coisa absurda. A gente tem o Clube da Esquina, cara. Milton Nascimento. Skank veio dali. E assim, há irmãos que são totalmente contra ouvirem músicas seculares. São dignos de respeito. Eu gosto muito de Milton Nascimento. Meu pai me ensinou a gostar de Milton Nascimento. A gente teve lá, o Bruno tocou no Bar Museu Clube da Esquina, que é, eu não sei quem administra lá, mas tem alguma conexão ainda com o pessoal do Clube da Esquina, e que é um ambiente temático, né? Você já foi lá? Não É muito massa, você precisa ir lá. Porque aí tem a parte memorial, então tem uma réplica do quarto do Milton, tem os discos todos, a cronologia, né, de todos os membros ali do Clube da Esquina, desde que saiu o álbum, 50 anos atrás, e tudo que veio depois. E a proposta é que esteja tocando o Clube da Esquina o tempo inteiro lá, né? Então, assim, logo na entrada você já tem ali algumas fotos e tem já alguma música de fundo tocando e tal. Mas a gente... E aí o Bruno pôde tocar lá também esse dia, e fomos uma galera dos vitrais lá, e a gente estava falando sobre isso, assim, de reconhecer um bem cultural da nossa cidade aqui, né? Tanto que o Clube da Esquina é referência no mundo inteiro, né? Ele se tornou referência, assim, musicalmente para muita gente, e eles têm uma beleza e temáticas que podem dialogar também com a nossa fé. Perfeitamente. Né? Mas aí a gente perceber isso e valorizar e usar isso como ponto de contato. Sim, né? A cultura, ali no Santa Teresa, ela nos permite pensar e sonhar isso. A música, a poesia, né? É um bairro onde a alegria é presente. A alegria é algo bom, ela só precisa ser redirecionada em muitos contextos. Então, assim, a gente tem que ter, eu penso, né? Não olhos fechados para tudo, mas a gente tem que procurar encontrar onde é aquilo que é belo, onde aquilo que é belo está presente, onde aquilo que aponta para a redenção. E assim, eu não estou falando que, nossa, você vai ouvir a música do Milton Nascimento e vai aparecer um anjo na sua frente. Não é isso, mas é porque a gente pode perceber muitas letras assim, de músicas em geral, que a gente vai ver lá um anseio pela redenção.
Sim. A gente sabe a resposta de muitos anseios que estão nas músicas, nas poesias, em celebrações. E a bênção nós estamos lá para responder isso. Sabe? Nós estamos lá e nós temos o Evangelho, que é a resposta para toda pergunta da angústia humana. E muitas vezes essa angústia é feita em poesias, em músicas, em celebrações, concordemos ou não, mas a gente vê ali, ó, o Evangelho responde a esse anseio. Sim. E a igreja está ali presente na cidade, podendo responder esse anseio. Então, a gente não pode se dar ao luxo de simplesmente entrar no nosso gueto dentro da igreja, fingir que a nossa vida é só ali dentro e esquecer que a nossa vida é também para ser levada lá para fora, para trazer o povo que Deus tem ali fora para dentro da igreja. Então, nós não podemos negar essa realidade, né? A gente fala um pouco desse tema de Deus na cultura popular, um evento que a gente teve do Vitral na Cidade, de março, e falamos disso, de conseguir perceber os anseios de Deus na cultura e saber dialogar com isso, né? E como que tanto esse anseio por Deus quanto quando as pessoas estão sempre tateando, buscando por Deus. E às vezes elas esbarram, chegam bem perto, né? E aí você só tem que chegar e pegar pela mão assim, vamos dar mais 2 passinhos, você já termina de chegar. E a gente tem um outro vitral na cidade, que vai acontecer agora em maio. Então, na data que está saindo esse episódio, se você está vendo aqui, logo quando está saindo, dá tempo de se inscrever ainda, dia 30 de maio, no Museu da Moda, que a gente vai falar sobre o grito da arte, como que a arte está expressando o que as pessoas estão buscando. A gente precisa ouvir para saber responder. Legal. Mas um outro caminho que eu queria ir na nossa conversa, cara, é que vocês começaram uma igreja e buscaram se vincular a uma denominação histórica, que não é algo comum. Normalmente, se as pessoas querem começar uma igreja independente, elas estão fugindo de estruturas. Porque a estrutura engessa e tal. Por que a importância de se conectar com uma tradição? Bom, a gente já estava conectado. Eu acho que a gente tem que partir daí, né? Eu já estava dentro da igreja presbiteriana, era licenciado. Os irmãos que vieram na primeira leva, né? Eles já eram de igrejas presbiterianas. Então nós já estávamos conectados a essa realidade. E eu acho, pela experiência do que eu já vi, por exemplo, em outros contextos, eu até lembro de um irmão que eu vi no Twitter outro dia falando, Helder Nozima, que saiu da igreja presbiteriana e depois foi plantar uma igreja de forma independente. Ele teve dificuldades, porque acaba que a estrutura, ela te ajuda a andar. Né? Acho que tem que ter muito aquela ideia daquele livro A Treliça e a Videira, né? Para a coisa andar bem, né? A estrutura não fazer a videira morrer. Então, quando você tem a estrutura e a videira vai encontrando o seu lugar, né? Tudo pode ser frutífero nesse processo. A gente já estava dentro da igreja presbiteriana e isso só nos ajudou, porque plantar a igreja, gente, é lindo, mas não é fácil, é caro. Se você for pensar em construir, você tem que comprar um terreno que hoje em dia é mais ou menos 1 milhão. Pensa em quanto você vai gastar para lá. Pensa em quanto você vai gastar para levantar uma igreja. Se comprar é caro, e alugar também é. A gente tinha uma casa com um galpão que a gente viu ali na rua Hermilo Alves. Eu sou apaixonado por aquele lugar. O aluguel era 10 mil. No início nós não tínhamos 1 centavo. Agora tem 2. Mas é uma dificuldade também, porque hoje nós não temos uma arrecadação para a gente falar, vamos caminhar com as nossas próprias pernas. Não tem. Nós temos a arrecadação que paga o básico. E até pelo perfil da igreja, são jovens que estão aprendendo ainda a participar também com dízimos e ofertas. Então isso é um processo até se tornar algo, não, eu faço parte dessa igreja, eu dizimo que até mesmo para ela poder avançar. Então esse é um outro processo. Então assim, plantar a igreja é uma delícia, mas não é barato. Assim, o pastor Cássio lá da Quarta, ele é visionário. Falou que é para plantar a igreja, ele já fica assim, opa, aonde vamos, não temos dinheiro, mas nós vamos. O que nós não temos de dinheiro para plantar a igreja, nós temos de vontade. Então isso é muito bom. Mas a gente vai confiando que Deus, ele é assim, soberano. Ele dá os recursos, ele abre os caminhos, como a gente chegou lá na casa
da Jocum, que por incrível que pareça também chama Refúgio. A gente descobriu isso no dia lá que a gente estava, a Casa Refúgio da Jocum. Refúgio, né? Casou as duas coisas. Deus faz as coisas. Que eu vi assim, que a igreja Refúgio, e tava lá, Casa Refúgio. A igreja Refúgio tá funcionando na Casa Refúgio. Aí eu pensei assim, agora eles... É porque a Casa Refúgio é da Jocum. E aí, assim, a gente já tinha esse nome, a gente não sabia. Profético, hein? Olha Deus confirmando. Mas Deus dá algumas confirmações no processo, assim, sabe? Então, assim, tem as suas dificuldades, e são grandes dificuldades, Madison. Não podemos ser só romântico com a história, não. Mas Deus dá a condição. Por isso que a estrutura é importante. Porque, por exemplo, na nossa estrutura, a quarta tem 3 congregações. Uma no Alvorada, né, que fica ali em Sabará. Lá. Inclusive, ano passado eu era pastor na Refúgio e lá no Alvorada. E temos uma também em Lagoa Santa, a Aliança, e a Refúgio. Então, acaba que essa estrutura da quarta com as congregações ajuda para que a gente consiga manter, andar e, se Deus permitir, plantar novas congregações, que é o desejo, assim, a visão que o pastor Cássio tem, né, e a quarta de plantar a igreja é uma coisa linda. A gente tem que plantar a igreja e poder participar disso na Refúgio é, assim, sensacional, cara. É muito bom. Mas você falou que a igreja tem muitos jovens, né? Um outro diálogo cultural que a gente precisa fazer como igreja é conseguir falar para nossa geração. Sim. Né? Que é uma questão também, como dialogar com a nossa geração. E aí, como é que isso tem sido? Por que a igreja atrai tantos jovens? Eu tento entender até hoje. Mas, assim, pelo pastor ser jovem, os plantadores serem jovens? Eu acho que pode ter um pouco a ver. Eu lembro de um amigo do Rio que eu conversava com ele, o João, pastor João, gente boa pra caramba. Ele falou: Arthur, te dá um dado de plantação. A idade das pessoas da plantação, elas variam de 10 anos para mais ou para menos da idade do plantador. Eu tô com 30. Então, assim, grande parte é para baixo. A mais nova na igreja é minha filha, que tem 2 anos. Mas pega dos 18 até os 30, 32, 35, 36. E aí nós temos algumas pessoas já nos 60 a mais, né? Ali dos 50 para cima. Então, assim, eu acho que pode ser isso, mas é um fator que eu percebo é que o jovem atrai jovem. Então, nas levas de pessoas que foram chegando na igreja, elas vieram porque amigos convidaram, poxa, aqui é uma igreja de gente jovem, foram fazendo amizades e acabaram gostando e ficando. Então, assim, é bem curioso, porque às vezes a gente fica assim, nossa, tá muito jovem, isso é muito bom, é muito legal, e a gente vê, assim, esse movimento que não para. Nós terminamos o ano passado com um grupo de aproximadamente 60 pessoas, em março, né? A gente tá em maio, né? Então, março, chegaram mais umas 20 e poucas. Assim, tudo jovem. A gente falando, não sei explicar. Então é um movimento bem interessante, assim. E uma questão sobre jovens, é que 2 coisas que eu estava pensando quando você falava é que no meio presbiteriano e reformado, você já tinha falado isso no início, não é tão comum igrejas com muitos jovens. Sim. E até talvez mais comum da realidade de onde eu caminhei, muitos cresceram na igreja e vão chegando na fase de universidade e vão debandando, né? E essa questão realmente que eu já citei de universidade, que boa parte dos jovens estão no período de universidade, tendo contato com muitas filosofias que, por vezes, confrontam um pouco o evangelho. E aí, como dar base para esses jovens saber dialogar, não para ele... Não envia o seu filho para a universidade, né? Mas ele conseguir estar ali e contribuir, não só de ser, vamos ser uma resistência, vamos fazer um clubinho aqui só para a gente estudar a Bíblia no intervalo, que é legal, mas da gente contribuir no ambiente universitário, sim, e eu saber conversar ali e mantendo minha fé, né? Fazer um exercício de apologética dentro da universidade. Olha, eu acho que assim, aí partindo do nosso, como nós devemos pensar e trabalhar, eu acho que nós não podemos deixar de ensinar o Evangelho e as doutrinas do Evangelho para ninguém na igreja, sobretudo para os jovens. A gente precisa formar bons discípulos de Jesus, com consciência do que é o Evangelho, com consciência também do que, de qual é a filosofia do mundo, do que pensa o mundo. Mas aí tem um fator
que muitas vezes talvez a gente possa se sentir intimidado, mas nós não podemos dar respostas bobas para questionamentos reais. Às vezes, talvez a gente fique intimidado por não saber uma resposta. Eu acho que é mais louvável a gente admitir, olha, eu não sei te responder isso agora. Deixa eu dar uma estudada para te responder. Eu acho que a gente não pode deixar os questionamentos ficarem sem uma resposta da perspectiva bíblica. E muitas vezes o que a gente, talvez a experiência de... Eu estou encostando toda hora no microfone, desculpa. Mas a experiência, né, que alguns podem ter, e às vezes a gente vê isso sendo discutido num Twitter da vida, é que muitos pastores, eles têm preguiça ou receio de aprofundar no questionamento de alguns jovens. E isso é um problema. Por exemplo, sexualidade não pode ser um tabu pra gente. Deus que fez o sexo. Então a gente não pode deixar respostas sobre sexualidade sem uma... Ou melhor, perguntas sobre sexualidade sem uma resposta. E isso para tudo. Então eu acho assim, primeiro, né, uma boa base no evangelho e doutrinária, mas também, sabe, responder o que precisa ser respondido. E terceiro, confiar na soberania de Deus, cara, porque assim, é só Deus que segura a gente, é só Deus que muda nosso coração, e é só Deus que faz a gente passar pela faculdade e sair de lá crente, porque a gente vê de tudo. Né? Nós somos formados em comunicação, né? Você formou em design gráfico, eu formei em jornalismo. Você sabe muito bem o que é o mundo da comunicação na faculdade. Assim, a gente vê de tudo. Então, assim, eu saí de lá crente, não foi só por causa de mim, mas porque Deus, assim, Deus me guardou. E, assim, a gente tem que confiar que Deus guarda o seu povo, mesmo em cenários onde ele, assim, é assaltado pelas influências desse tempo. Então acho que a gente pode definir esse tripé como muito fundamental. Soberania de Deus, né, a gente responder as perguntas e procurar entender quais são as perguntas que são feitas hoje em dia, né, e dar o máximo de uma base sólida doutrinária para os jovens. Massa. Cara, o que mais você acrescenta assim, desse processo que você acha importante compartilhar com o pessoal? De plantar igreja, de dialogar com o contexto? Olha, eu diria assim, invista na plantação de igreja. Se você é de Belo Horizonte, como nós somos, tem muito bairro em Belo Horizonte que não tem a presença de uma igreja. Eu falo para os presbiterianos, para os batistas, para irmãos de outras denominações. Olha que a gente está na cidade que, até a última data que eu vi, é a cidade onde tem mais igrejas por quilômetro quadrado. Pois é. De capitais no Brasil. Né? Acaba que às vezes tem uma avenida que tem 10 igrejas, uma do lado da outra, né? No bairro, eu acho que até um contexto mais... os bairros mais de periferia, em Belo Horizonte, tem muito mais igrejas. Muitas com teologias não tão saudáveis, algumas igrejas muito fracas mesmo, assim, de estrutura, mas tem muitas. O bairro da minha mãe tinha, eu já contei lá, mais de 40 igrejas. Caramba! Né? E isso em coisa de 20 anos, porque... Há 20 anos atrás, quando eu era criança lá, só tinham 4 igrejas, que é as mais bases de ter quase todo o bairro. Uma batista, uma assembleia, uma quadrangular e uma Deus é Amor. E aí, em coisa de 20 anos, bateu 40, né? Caramba! Mas assim, pra galera que está nos assistindo também, assim, eu sei de contexto. No sul do Brasil, por exemplo, que você tem presbiteriana em Porto Alegre, tem 3 ou 4. Em São Paulo também. Então tem muitos contextos que realmente não tem igreja lá, né? Então não só um bairro, assim, são vários bairros seguidos. Não falta campos para a gente plantar igrejas. A questão é, assim, nós precisamos nos lembrar da mentalidade missionária de Atos. Né? Deus mandou uma perseguição, e por meio da perseguição, igrejas foram sendo plantadas em diversos lugares. E esse é o modelo natural da igreja. Assim, a gente não precisa esperar Deus mandar outra perseguição para a gente plantar a igreja. A gente tem a necessidade, o mundo precisa ouvir sobre o amor do nosso Deus, e nós temos as possibilidades. O que muitas vezes a gente não tem é o dinheiro, mas isso Deus provê. Então eu acho assim, primeiro a gente tem que olhar para a igreja não só como um clube social, não só como um lugar onde eu vou me reunir, encontrar Deus e meus amigos, mas assim,
como uma oportunidade de estender o evangelho para outros contextos, né, por meio da igreja local. E eu acho que, assim, nós não precisamos ter medo de se envolver com plantação de igreja. É difícil? É difícil. Às vezes é custoso? Às vezes é custoso, mas olha, o que nós vemos de positivo plantando igrejas, ele é muito mais prazeroso do que toda dificuldade. E a gente vê que Deus está no controle de tudo, né? Uhum. Então, participar de plantação de igreja é muito bom. E acho que, assim, para quem tem interesse em participar de plantação de igreja ou de que a igreja que você faz parte plante igrejas, primeiro ora e conversa com seu pastor. Quem sabe você não é a resposta de Deus, né, para essa questão, né? Seja você vocacionado para o ministério pastoral, ou seja você como uma pessoa que vai talvez abrir a sua casa para uma igreja surgir, né? Aconteceu isso, né? O Daniel Câmara abriu a garagem da casa dele, outros irmãos abriram o salão de festas, a gente revezava às vezes até a coisa ir para frente. Então, assim, tem meios, né, que a gente pode se envolver. A gente tem um quadro no Vitral que é o Fofoca Reversa, que a ideia é falar bem pelas costas. E aí eu queria que você trouxesse algumas indicações, tanto de literatura, ou materiais, você falou que participa de uma mentoria, enfim, caminhos que as pessoas podem ter para aprender mais sobre essa temática. Olha, o que tem me ajudado muito são os materiais do Tim Keller, né, o Igreja Centrada. Assim, tem muitas indicações bacanas no livro sobre como pensar a cidade, como pensar a contextualização, né? É um material muito bom. O City to City é um movimento que começou em Nova York para ajudar plantadores de igrejas e pessoas que estão revitalizando igrejas, né, a pensar a cidade, a pensar no evangelho, a como contextualizar. E, bom, eu estou nessa incubadora, como chamam, né, e esse é o último ano. E para mim tem sido muito bom, gente. São quantos anos? São 2 anos, né? São 8 encontros ou 9 encontros, mais ou menos. Eu estou conversando lá para a gente fazer em Belo Horizonte, que facilita para quem é daqui. Mas a gente encontra lá pessoas que são de tradições completamente diferentes das nossas. Eu citei o amigo luterano lá, né? Então tem batistas, luteranos, presbiterianos e todos eles fazendo um esforço de pensar a cidade como uma grande oportunidade do evangelho. E lá a gente aprende muita coisa, a gente rasga o coração, a gente chora, e a gente vê assim, poxa, o reino de Deus é um reino de amigos, né? Então, assim, e além dessas... Mas como que funciona para participar? Como que funciona? Então, lá no perfil do Instagram do City to City Brasil, você vai ver onde vai ser a próxima incubadora, e aí você pode se cadastrar e o pessoal vai receber o seu cadastro e ver se tem alguma incubadora próxima de acontecer e fazer a aprovação lá do seu cadastro. Mas vou deixar o link aí na descrição também do site. Você me passa. Tem sido assim, muito bom mesmo. O pessoal do City to City, assim, são irmãos preciosos, o pessoal da liderança lá, o Vinícius Jordão, o Diego Rui, né? São irmãos que têm ajudado muito a gente nesse processo. Então, City to City, Igreja Centrada. Com certeza tem muito mais coisas, só que agora me deu um branco, eu não vou conseguir falar tudo. Mas... Legal, e seguir a Refúgio também. Pode seguir lá, @presbiteriana refúgio. No Instagram. Você citou a Igreja Abrigo também, a gente deve receber o pessoal aqui também, falar da Igreja Abrigo, tenho conversado muito com eles também. Enfim, gente, acompanha essa série, deve sair um episódio por mês, a gente quer aprofundar nessa temática e contribuir para a sua igreja também, a sua igreja, no contexto que a sua igreja está sendo relevante, está dialogando com onde vocês estão, onde você mora, você está conseguindo testemunhar do evangelho para as pessoas que moram aí no seu contexto, na sua rua, no seu prédio, e de uma forma relevante, ou estamos nesses dois extremos, ou ser um agente secreto, ou ser alguém que incomoda, tipo, tinha que ser o crente do prédio que fez isso, né? Que estacionou no lugar errado, entendeu? Que deixou o cachorro dele mijar aqui na porta e não limpou, né? Então, a gente tem que achar esse ponto de sermos benquistos onde a gente está, e que se for para incomodar, que seja por pregar o evangelho do jeito certo. Exatamente. É isso. Muito obrigado, Arthur. Prazer te receber aqui no Vitral e na minha casa também. Obrigado, viu? Foi um prazer estar com você. Pena que o Brunão não esteve aí com a gente. Sim. Galera, abraço e até o próximo Vitral. E
Vitral na Cidade, dia 30 de maio. Espero encontrar você que é de Belo Horizonte lá com a gente também. Valeu!